És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Olá, queridas mulheres deusianas. A graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada uma de vocês. Que alegria estarmos juntas para mais uma palestra do Ministério da Mulher Brasil. E gostaria de pedir que você compartilhe esse link para que possamos abençoar e alcançar mais vidas. O tema desta noite, a oração, é o alicerce da reconstrução. E com imenso carinho, honra e gratidão em nosso coração, vamos receber a pastora Wanda Jordão. Ela é empresária, mãe, esposa e pastora na IDB Vila Rosa, em Goiânia. Wanda, é com você. Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todas vocês, a todos que estão nessa live. Que o Senhor possa nos visitar poderosamente com a sua palavra, nos trazendo crescimento e edificação. É uma alegria compartilhar com vocês aquilo que Ele tem colocado no meu coração com o tema: a oração é o alicerce da reconstrução.
Nós estamos nessa jornada de oração proposta pelo Ministério da Mulher e eu gostaria de continuar conversando nesse tema tão relevante, tão urgente, tão necessário nos nossos dias. E eu gostaria de ler no livro de Neemias, no capítulo 1, a oração que ele fez ao Senhor. Antes de ler a oração, eu gostaria de ler o contexto em que Neemias faz essa oração ao Senhor, a partir do versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O contexto da oração que Neemias registra agora é o contexto da reconstrução dos muros de Jerusalém que estavam caídos, os muros que estavam derrubados e as portas que estavam também caídas em Jerusalém. Todos nós sabemos que o povo de Deus, como consequência da desobediência, foi levado cativo para a Babilônia. E agora já haviam se passado os 70 anos, mais do que os 70 anos que o profeta Jeremias profetizara sobre a duração desse cativeiro, que ocorreu como consequência dos seus pecados. E eles estão já retornando, alguns deles estão retornando para reconstruir. Foram 3 levas de cativos levados para a Babilônia. E no retorno também, eles retornaram por etapas. E nesse momento, Zorobabel já tinha voltado com o grupo, Esdras já tinha voltado com o grupo. Entretanto, os muros ainda estavam caídos, as portas estavam queimadas e o povo estava em miséria, em vergonha, em opróbrio e em grande humilhação em Jerusalém. Quando Neemias, que está na casa do rei, na verdade aqui já não é mais o Império Babilônico, porque o Império Babilônico havia caído e agora os medo-persas estavam no controle. Eles haviam tomado controle, uma vez que houve grande arrogância da parte de Nabucodonosor, de Belsazar, e o Império Babilônico também, como Deus mostrou, o profeta Daniel, caiu. E agora nós estamos na fase do Império Medo-Persa. E nesse império, Neemias, que era dos descendentes daqueles que vieram cativos para a Babilônia, trabalhava na casa de Artaxerxes e ele tinha uma posição de destaque. Esse judeu tinha muita confiança e tinha um cargo de muita confiança. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E lá, ele, além de dar as bebidas para o rei, ele evitava que o rei fosse morto e envenenado, de modo que ele tinha grande prestígio. Para ele, particularmente, as coisas não estavam ruins. Ele tinha um bom trabalho, ele tinha prestígio, ele tinha conforto, mas ele era um homem altruísta. Entre tantas qualidades de Neemias, o altruísmo era uma delas. O temor ao Senhor, a capacidade de liderança, a humildade, a fé. São muitas as qualidades desse líder, desse reformador chamado Neemias. E entre essas qualidades, nós podemos citar o altruísmo. Ele pergunta para os seus irmãos, para o seu irmão que veio de Jerusalém: como é que estão as coisas na nossa cidade? E quando ele recebe esse relato, ele se entristece muito, porque o que ele ouviu? Que os que estavam lá passavam por grande sofrimento e humilhação, os muros quebrados,
derrubados, as portas destruídas. E isso impactou muito. Isso trouxe profundo pesar ao coração de Neemias. Ele diz que quando ouviu o estado em que estava a sua cidade e o seu povo, ele se assentou e chorou. Sabe, irmãs queridas, muitas vezes a situação da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família é uma situação tão triste, tão difícil, que nós nos sentimos profundamente tristes. E a gente não vê outra saída a não ser assentar e chorar. Quantas de nós já não sentamos e choramos pela miséria, pela tristeza, pela destruição, pelos muros caídos na nossa casa? E foi isso que Neemias fez. O texto da palavra de Deus diz que por dias ele se assentou e chorou. Mas depois de chorar e se lamentar, ele começa a orar e jejuar. Ah, minhas irmãs e meus irmãos, esta é a chave. Esse é o caminho. Essa é a solução. Quando tudo ao nosso redor está caído, está destruído, está em pedaços, está em ruínas, nós devemos propor e intensificar a oração e o jejum. E isso Neemias fez. Orou e jejuou por dias. E depois ele faz essa oração que nós vamos ler aos poucos e meditar nela. E ele diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Vejam como Neemias começa a oração. Isso é um padrão, isso é um modelo. Quando Jesus ensinou a oração também, ele nos ensinou um padrão, um modelo, que é dizer Pai que está no céu. Neemias começa assim: Deus dos céus, Senhor, o nosso Senhor, que tem o controle de tudo, que está no céu, que habita o céu e que de lá controla todas as coisas. A sua oração é dirigida ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus grande e temível. Ele reconhece quem Deus é. A nossa oração precisa partir dessa consciência de quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o teu Deus, quão grande é o nosso Deus. Deus poderoso, temível, Ele tem poder sobre todas as coisas. O profeta Isaías diz que Ele é aquele que mede as águas do mar com a concha das mãos, que conta as estrelas do céu. O Deus a quem oramos, o Deus a quem clamamos, é o Deus grande e temível. Ele faz coisas espantosas, por isso Ele deve ser temido, honrado, reverenciado e reconhecido como poderoso. E Neemias faz esse reconhecimento de quem Deus é, além de grande, temível, Senhor de todas as coisas. Ele diz que Deus menciona Deus fiel à aliança. Deus é um Deus de alianças. A aliança de Deus, da parte dele, nunca foi quebrada. Todas as vezes que a aliança que Deus faz com a sua criação, com os seres humanos, com os homens, todas as vezes que essa aliança foi quebrada, foi por nossa parte, mas nunca por Deus. Deus é fiel. Deus era e Deus continua fiel, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus a quem oramos, é um Deus fiel à sua aliança.
Várias foram as alianças que Deus fez. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez comigo e com você uma nova aliança através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para a remissão dos pecados. E Ele abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos chegar a Deus com toda a confiança. O nosso Deus é um Deus fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas é a esse Deus fiel que nós clamamos e oramos. E Ele diz mais: Deus misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Além de fiel, o nosso Deus é um Deus misericordioso. A misericórdia é um dos atributos do ser de Deus. Jeremias diz, nas suas lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã e elas não têm fim. Deus é misericordioso. E Deus é misericordioso com aqueles que o temem, com aqueles que o obedecem, com aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então você pode desfrutar dessa misericórdia, a qual Neemias faz menção na sua oração. A misericórdia do Senhor persiste de geração em geração. Geração vai, geração vem. Mas para aqueles que temem ao Senhor, a misericórdia está disponível. E Neemias faz menção a essa misericórdia do Senhor na sua oração. Lembre-se, minha irmã, lembre-se, meu irmão, o Deus a quem nós servimos é misericordioso. E é por causa dessa misericórdia que se renovou no dia de hoje, que nós estamos aqui, que nós estamos de pé e que nós podemos clamar a Ele, crendo que Ele responderá. E a esse Deus tão grande, poderoso, fiel e misericordioso, Neemias diz: Senhor, que os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos estejam abertos à oração desse teu servo. Ele se coloca na posição de servo do Senhor. Escuta, Senhor, a minha oração. É algo que nós sempre temos que suplicar ao Senhor. Senhor, que os teus olhos estejam atentos à minha oração, que os teus ouvidos estejam abertos para escutar o meu clamor. E eu sei que fazendo assim, que procedendo assim, o Senhor nos ouvirá. E ele continua a sua oração. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Um segundo momento dessa oração tão emblemática é a confissão de pecados. E vejam a humildade de Neemias. Ele se inclui entre os pecadores. Ele diz: Senhor, eu confesso que nós somos infiéis. Eu confesso que nós estamos em dívida, que nós transgredimos, que nós não cumprimos a nossa parte, que nós não obedecemos. Nós somos rebeldes, nós somos desobedientes, nós somos infiéis. Eu confesso o meu pecado, eu me incluo entre esse povo pecador. Confissão de pecados é uma parte extremamente necessária na nossa oração nesses dias, que nós nos coloquemos diante do Senhor em confissão, confessando os nossos pecados particulares, as nossas transgressões, a nossa infidelidade. Senhor, eu confesso que eu tenho sido infiel, que eu tenho sido negligente nas disciplinas espirituais, e eu preciso confessar a Deus. Confesso que não tenho obedecido com fidelidade, não tenho sido fiel nisso ou naquilo. Confissão de pecados, confissão pessoal, confissão por nossa família, confessando os pecados dos nossos queridos, dos nossos familiares, das nossas igrejas. Nós precisamos confessar os pecados da nossa igreja,
os pecados da nossa denominação. Senhor, confessamos que não temos cuidado das crianças como o Senhor quer que cuidemos, que não temos cuidado dos anciãos, que não temos cuidado dos necessitados como o Senhor quer que nós cuidemos, enfim, que não temos santificado como deveríamos, que temos gastado o nosso tempo com coisas vãs, que temos gastado a nossa vida na vaidade, buscando os nossos interesses terrenos. Precisamos confessar diante do Senhor a nossa infidelidade, os nossos pecados, as nossas fraquezas. O texto da palavra de Deus diz: senti as vossas misérias e lamentai. Nós precisamos, porque a palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O nosso Deus, por sua misericórdia, há de nos perdoar e Ele nos perdoará. Essa confissão foi feita por Neemias. E a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Essa oração é um modelo. Jesus também nos ensinou a pedir o perdão de Deus. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Confissão e pedido de perdão precisa fazer parte das nossas orações. Depois, uma outra parte dessa oração, ele diz: lembra-te agora que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Vejam, a promessa de Deus agora é trazida à memória por Neemias. Ele se recorda das promessas de Deus. Ele diz: lembra, Senhor, que o Senhor disse a Moisés: se vocês forem fiéis, vocês vão ser espalhados. E de fato isso aconteceu, porque aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Mas o Senhor também disse que se lá onde nós estivéssemos, o Senhor nos ouviria se nos voltássemos para o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos voltando para o Senhor, suplicando que o Senhor cumpra a tua promessa de nos trazer de volta, de nos estabelecer novamente. E ele diz: estes são o teu povo. Uma outra coisa que Neemias faz é, uma vez mais, dizer a Deus a identidade deles: nós somos teu povo. Quando nós estamos em oração, em clamor, nós devemos dizer: Senhor, eu sou tua filha, nós somos teu povo, é a tua igreja. Lembra, Senhor, das promessas que o Senhor tem, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Nós precisamos trazer à memória todas as promessas que o Senhor nos deu, as promessas de que o Senhor não permitiria que as portas do inferno prevalecessem, de que o Senhor estaria conosco todos os dias, com sinais, milagres e maravilhas. Neemias lembra Deus da sua promessa. E por fim, Neemias diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Por fim, Neemias pede a Deus que lhe dê sucesso na sua estratégia. Ele já estava decidido no seu coração a falar com o rei Artaxerxes, pedindo a ele autorização para ir a Jerusalém reconstruir os seus muros. E ele pede a Deus para lhe dar sucesso nessa obra. Nós também podemos pedir ao Senhor: Senhor, nos dê sucesso, nos faça bem-sucedidos nos nossos propósitos de edificar os nossos ministérios. O ministério na igreja local, o ministério
com jovens, o ministério com mulheres, o ministério com crianças, o ministério de pregar a tua palavra, o ministério de anunciar o teu evangelho entre as nações. E também o ministério importantíssimo que nós temos de reconstruir e de lutar por nossas próprias famílias. Nos faça bem-sucedidos, Senhor. A oração de Neemias nos serve de modelo e nós podemos também pedir ao Senhor que nos faça bem-sucedidos. O contexto era terrível: humilhação, opróbrio, destruição, vergonha. Mas Neemias ora, jejua e nos traz esse belíssimo modelo de oração que reconhece quem Deus é, que reconhece quem nós somos, falhos, pecadores, infiéis, carentes da misericórdia de Deus, mas que lembra que o nosso Deus é um Deus de aliança e Ele tem promessas. E Deus é fiel às suas promessas e Ele cumpre as suas promessas. Tudo que Ele prometeu, ou Ele já fez, ou Ele ainda vai fazer, porque Deus é fiel. E aí ele pede a Deus sucesso na sua empreitada. Qual foi o resultado dessa oração? Neemias se apresenta diante do rei. O rei percebe que ele está triste e pergunta: o que você tem, Neemias? Você deve estar com tristeza de alma, porque você não está doente. E ele então responde ao rei: como eu não estaria triste se a cidade dos sepulcros do meu pai está destruída, se os muros de Jerusalém estão caídos, suas portas estão derrubadas e queimadas, se o meu povo está em humilhação e vergonha. Neemias é um homem altruísta. Ele está preocupado com a situação dos seus. Ainda que ele estivesse bem, o seu coração se condoía pelo opróbrio do seu povo. Então o rei diz a ele: o que você quer me pedir? Aí ele faz aquela oração rapidinha, que às vezes a gente faz ali no carro, no trabalho: Senhor, me dá sabedoria agora, para pedir certo, para orar certo, que eu ache graça, que eu encontre o favor desse homem. E ele diz: eu quero, rei, que se for do teu agrado, que você me envie à minha cidade para reedificar, para fazer uma obra de reedificação. E então o rei pergunta quanto tempo ele vai ficar e concede essa autorização. E mais, Neemias pede cartas, dando a ele a autoridade para realizar essa obra. E ainda pede mais. Ele pede os recursos materiais de que ele necessitaria nessa obra. E o rei os dá. E Neemias reconhece que ele recebeu a autorização, que ele recebeu os materiais, os recursos materiais. E ainda um exército que o acompanhou para o proteger. Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Querida irmã, querido irmão, o Senhor nos dará sucesso na obra. Porque a sua boa mão está sobre nós. Então Neemias vai. E ele tinha mais uma outra qualidade admirável: ele era muito discreto. Ele faz uma inspeção, ele avalia o estado das coisas. E ele percebe que de fato a situação era crítica. Ele vê com seus próprios olhos uma situação absurdamente crítica. Mas ele começa a unir pessoas, reunir o seu povo e motivá-los para a obra. Que Deus nos faça mulheres que trazem unidade de propósito, que a gente se una e que a gente chame outras e outros para edificarmos nossas famílias, nossas igrejas, nossa denominação, nossa nação, por que não? E eles começam a edificar, eles se propõem a edificar, mas a palavra de Deus diz que os inimigos se levantaram. E não é de se espantar, porque nós, quando também nos levantamos para fazer a obra de Deus, precisamos estar conscientes que, como foi com Neemias, os inimigos vão se levantar. 3 inimigos principais. Se
levantaram Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e depois um terceiro chamado Gesem, o árabe. Esses 3 inimigos fizeram de tudo para paralisar a obra. Minha irmã, o inimigo não quer que a obra do Senhor seja realizada. O inimigo não quer as nossas casas edificadas. O inimigo não quer as nossas famílias restauradas. O inimigo não quer a obra do Senhor terminada, concluída. A primeira coisa que os inimigos, a primeira reação dos inimigos é de irritação. Eles ficaram irritados. A palavra de Deus diz que eles se irritaram. O inimigo fica muito irritado quando nós nos propomos a edificar a casa do Senhor e a nossa casa. E eles persistem e insistem. Depois eles zombam. Diz a palavra de Deus no capítulo 2, no versículo de número 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam que eles estavam edificando, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Vejam, o desprezo do inimigo, a afronta do inimigo. E mais uma acusação de que eles estavam se rebelando contra o rei. São armas que o inimigo continua usando contra nós. Ele zomba. Primeiro ele se irrita, depois ele zomba, depois ele vem com acusações, com afrontas. Quantas de nós, nesses dias, têm sido afrontadas pelo inimigo? Porque ele faz isso. Mas veja o que Neemias responde. Eu lhes respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que diz respeito, vocês não têm parte, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Vejam, esses homens, eles tinham intenções políticas. Eles queriam influenciar Jerusalém. Esse Sambalate era um governador de Samaria, mas ele queria influenciar também Jerusalém. E ele era um homem, ao que tudo indica, que tinha nas suas origens os preceitos da lei de Deus, a religião judaica, mas ele tinha se envolvido com práticas pagãs. Era um homem cheio de mistura, e ele vivia esse sincretismo tão maléfico naqueles dias e tão maléfico nos dias de hoje. E esses homens, esse Tobias, que em algum momento se alojou num quartinho do templo, num dos quartos do templo, foi tão maléfico para a obra de Deus. Nós precisamos, nesses dias, identificar onde estão os inimigos da obra de Deus. Aqueles que não querem fazer a vontade do Senhor, mas aqueles que têm meras intenções políticas, aqueles que querem tumultuar, aqueles que querem nos desestabilizar. Neemias teve essa percepção e ele foi resistindo e a obra foi iniciada. E é muito notável que a obra iniciou pela porta das ovelhas. Jesus depois disse: eu sou a porta das ovelhas. Muito linda. Jesus se refere àquela porta que foi reedificada pelo trabalho de Neemias. Vejam, o trabalho foi acontecendo, mas os inimigos não desistiram. E eles se juntaram, trabalharam unidos, cada um fazendo um trecho da obra, porque é assim que se faz a obra de Deus, cada um fazendo um trecho. E os inimigos continuaram, e eles queriam fazê-los desistir. Veja que no capítulo 4, eles chamam os construtores, e Neemias e o seu time, o seu grupo de frágeis judeus. O inimigo olha para nós e fala: você é fraca, você não vai persistir. E ele critica tanto aqueles que estavam edificando quanto a obra, dizendo: olha, basta que uma raposa suba, esse muro vai cair. Mas em nome de Jesus, nenhuma raposa
vai destruir a obra que nós estamos edificando. E eles continuam furiosos. E o trabalho chega até a metade, mas os inimigos perseveram. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Quando nós começamos a fechar brechas, o inimigo fica furioso. Mas nós precisamos continuar. E qual é a recomendação de Neemias? Não tenham medo deles. Não se atemorize. Quantas vezes a palavra de Deus nos diz para não ter medo? Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lá na oração inicial, ele disse isso. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e suas casas. Lutem por suas famílias. Essa foi a motivação principal. Protejam suas famílias. Esses muros que estão sendo edificados, essas portas que estão sendo levantadas, essas brechas que estão sendo fechadas, vai proteger as suas famílias. Queridas irmãs, vamos tampar brechas. Vamos nos levantar com os nossos maridos, com os nossos líderes, para levantar muros. As mulheres trabalhavam, as filhas trabalhavam. Todos trabalharam na reconstrução. Houve momentos que eles trabalhavam com uma colher de pedreiro em uma mão e com a espada na outra. E nós precisamos fazer isso. Uma mão na obra, outra mão na espada, que é a palavra de Deus. Sempre orando, sempre resistindo, sempre perseverando. E houve um momento em que os inimigos quiseram tirar o foco deles, chamá-los para uma conversa. Neemias disse: não, nós não podemos descer até vocês. Nós estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar. Vejam que todo tipo de arma, por fim, eles quiseram fazer Neemias pecar contra Deus, entrando no templo, o que não lhe era permitido, porque ele não era um sacerdote, nem um pouco o sumo sacerdote. Quiseram fazer com que Neemias resvalasse pecando e fosse castigado por isso. Mas ele perseverou, ele disse: eu não vou pecar contra Deus. Nós precisamos manter o foco, a oração, a santidade e perseverar na obra. Vocês sabem, os muros foram edificados com 52 dias de obra. Eles terminaram a edificação dos muros, fizeram uma grande festa de celebração ao Senhor. Outras coisas mais foram reconstruídas. O culto, a adoração do povo foi reedificada. O padrão moral do povo foi reerguido. A justiça social foi restabelecida por causa desse reformador, desse avivalista que se levantou, e tudo começou com a oração. A oração é o fundamento da reconstrução. Que nós nos levantemos para edificar, para lutar por nossas casas, nossas famílias, e que nós nos levantemos fundamentadas no jejum, na oração e nesse modelo de santificação. O Senhor nos dará a vitória e nós edificaremos nossas casas e nossas igrejas. E o inimigo terá todos os seus propósitos frustrados, porque a boa mão de Deus está sobre nós. Lembre-se, você está fazendo uma grande obra e não pode parar. A boa mão de Deus está sobre você, está sobre mim. Nós nos levantaremos e edificaremos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que essa oração de Neemias nos inspire a reedificar.